Bom dia, igreja. É bom estarmos aqui mais uma vez, quando nesse dia nós já tivemos a oportunidade de estarmos ali na classe e lecionando com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus ali na escola bíblica dominical. E esse desafio de estarmos nesse mês da família, mês de maio, onde as igrejas respiram o mês da família. E quando a igreja respira o mês da família, a igreja se volta, os olhares para as necessidades da família, necessidade do casal, necessidade da estrutura familiar. E isso tem sido a preocupação de algumas igrejas. Hoje à noite nós estaremos falando numa igreja também que abre esse mês de maio e nós fomos convidados para estarmos também junto com eles. Mas o nosso coração se alegra porque a Igreja Batista Água Branca tem nos dado a oportunidade de estar compartilhando a palavra com vocês. E isso é motivo de gratidão, não é frase pronta. O meu coração se alegra porque o pastor autoriza o Ministério da Família, o Ministério da Família nos convida para estarmos aqui hoje e no dia 31, se assim o Senhor permitir. Mas nós queremos nessa manhã, meus irmãos, olhar para a família, e nós vivemos um tempo onde a família tem sido, de uma maneira muito nítida, atacada, e o casamento ele tem perdido, aos olhos dos valores do mundo, o seu valor principal. E a família ela é mais antiga do que a instituição do mundo. Ela foi estabelecida antes da igreja, antes do Estado, e até mesmo antes da queda de Adão e Eva. A família foi estabelecida antes mesmo da queda de Adão e Eva. A família ela nasce no coração de Deus. A família é projeto de Deus. A família é algo que Deus criou porque Ele entendeu que o homem não deveria andar só, o homem não poderia ficar só. E Ele faz do próprio homem, da costela do homem, uma varoa, aquela que iria acompanhar, aquela que iria conduzir junto com ele a família. E a família ela tem esse propósito. A família precisa caminhar juntos, o casal precisa caminhar junto, e não tem como o casal caminhar junto se os dois não tiverem com o mesmo propósito. O tema do Ministério de Família proposto é famílias semeando e colhendo. Famílias semeando e colhendo. O salmista, no Salmo 1, ele vai dizer do homem, do bem-aventurado homem que não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele prossegue, ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita dia e noite nela. E isso é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, árvore em solo um solo bom e bem nutrida, só pode resultar em folhas e frutos de melhor qualidade. Jesus, quando ele tem um encontro com aquela mulher samaritana, ele fala o seguinte para ela: olha, se você beber da água que eu lhe der, você terá vida, você não terá mais sede. Sabe, quando o casal ele tem essa perspectiva, como o salmista fala, da árvore plantada junto a ribeiros, ela dará um bom fruto, um bom fruto. E na estação própria, ela não depende do tempo, ela dará frutos na estação própria. É o que o salmista vai me dizer, que vai nos dizer através da sua palavra. A igreja ela tem esse propósito de levar a família que pertence aqui a essa igreja, a esse propósito, de plantar a sua árvore, plantar a sua vida junto a águas, e essa água ela corre do trono do Senhor.
Essas águas correm do trono do Senhor. E quando a igreja, quando a família, ela tem essa perspectiva de plantar o seu casamento junto a águas que correm, ela vai dar justamente frutos, frutos no tempo próprio. Só que, meus irmãos, nós tendo um tempo aonde nós estamos ocupando o nosso relacionamento conjugal, plantando coisas que não edificam, coisas que não edificam, coisas que não edificam. Temos deixado de olhar para o alto, de onde vem o meu socorro. O salmista vai dizer: o socorro para o meu casamento vem do Senhor. O socorro para o meu casamento, para o meu relacionamento conjugal vem do Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Mas, infelizmente, hoje, alguns casais têm deixado de buscar o socorro no Senhor. Têm deixado de plantar a sua árvore diante de águas que venham produzir frutos e folhas no tempo próprio. Os orientais, meus irmãos, eles avaliam ânimos e humores pela estação do ano. Eles avaliam ânimos e humores pela estação do ano. O verão, o outono, a primavera, o inverno. O casamento, em certo sentido, ele se assemelha às estações. Muitos dos sentimentos que cada estação propicia. O casamento, muitas das vezes, ele se assemelha às nossas, justamente a essa questão. E aí a gente vai ver a árvore em solo bom e bem nutrida, ela só pode resultar em folhas e frutos da melhor qualidade. O casamento é um relacionamento com propósito. Marido e esposa têm o objetivo de se completarem um ao outro. É mais fácil quando dois corações e mentes se comprometem a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios. Quando há unidade no casal, quando há cumplicidade no casal, você vai ver a diferença que isso pode fazer num relacionamento duradouro. O casamento, quando nós nos casamos, nós justamente fazemos diante do Senhor ali um compromisso vitalício. Um compromisso vitalício. O casamento é um compromisso vitalício até que a morte separe. Mas, infelizmente, muitos casais têm deixado esse contrato vitalício de lado e por poucas dificuldades, têm aberto mão desse compromisso que um dia fez diante do Senhor, Marido e esposa têm o objetivo de se completarem um ao outro. É mais fácil justamente quando os dois corações e mentes se comprometem. Os relacionamentos conjugais estão sempre mudando, as atitudes mudam, as emoções oscilam. O modo pelo qual os casais processam essas mudanças determinará a qualidade do casamento. Nossa resposta a mudanças consiste em emoções, atitudes e ações. A nossa resposta à mudança, ela consiste justamente nesses três pilares: nas emoções, nas atitudes e nas ações. A combinação desses três fatores determinará em que estação nosso casamento se encontra. Em que estação o nosso casamento se encontra? Ou ele se encontra no inverno, ou ele se encontra no verão, ou ele se encontra na primavera, ou ele se encontra no outono. Esses três pilares, a emoção, a atitude e a ação vai determinar isso. O verão é cheio de alegria, celebração e atividades. Outono começa com ares de tristeza, angústia, perda. A primavera traz expectativas, promessas e oportunidade de recomeço. O inverno, por sua vez, é a época da frieza, da indiferença e do isolamento. As estações do casamento não são cronológicas. As estações do casamento não são cronológicas. Geralmente, um casamento não começa no inverno, nem no outono. O casamento, geralmente, ele começa na primavera, onde há uma esperança de coisas novas, um novo começo, uma vida construída a dois.
mas baseado nesses 3 pilares da emoção, da ação, você vai ver justamente em que estação o seu casamento se encontra, em que estação ele se encontra. As estações do casamento, elas não são cronológicas. A estação do inverno no casamento é caracterizada por atitudes negativas. Atitudes negativas. Temos a tendência a ver o pior. A atitude do casamento, quando ela está na estação do inverno, ela é caracterizada por atitudes negativas. Não há mais aquela questão de submissão, não há mais aquela questão de amar a mulher como Cristo amou a sua igreja, não há mais. Porque os sentimentos negativos, eles tomam conta do casamento, do relacionamento. Certa vez, um amigo pastor, ele é líder de uma célula de uma igreja grande aqui no Rio de Janeiro, e ele falou: Marcos, lá na minha célula somos 14 casais, só eu e mais um casal é casado pela primeira vez, os demais já experimentaram 2, 3 casamentos. São as estações do casamento, meus irmãos, que vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. A estação do inverno, ela é caracterizada por pensamentos negativos, pensamentos negativos, pensamentos de acusações, pensamento de desprezo, pensamento de desprezo, pensamento de indiferença. Como tem casais vivendo na indiferença, meus irmãos. Como tem casais vivendo isso na sua vida, dentro da sua família. O propósito dessa igreja esse mês é justamente isso. É semeando e colhendo o que nós temos semeado no nosso relacionamento. Ah, pastor, é muito fácil falar daí do púlpito. Sim, não é fácil, meus irmãos. Mas com o Senhor nós conseguiríamos caminhar juntos, meus irmãos. Com o Senhor nós conseguiríamos caminhar juntos. Você precisa simplesmente só, muitas das vezes, negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Porque a vaidade, o orgulho, ele é um sentimento que brota no coração de muitas pessoas, na vida das famílias, No inverno, meus irmãos, de um casamento, os cônjuges, eles podem recolher-se dentro de si mesmos, encolhendo-se e tentando sobreviver à fria estação. As emoções proporcionadas no inverno, elas causam dor, elas causam raiva, frustração, solidão, sentimento de rejeição. A estação do inverno no casamento, ela justamente produz isso, ela vai produzir essa questão do sentimento de rejeição. Quantas pessoas vivendo hoje à base de remédio, porque se sente só, se sente isolada, não se sente amparada, não se sente cuidada pelo seu cônjuge. Eu estou bem, não importa que eu esteja bem, o que a Vânia sente, não estou nem aí para o que a Vânia sente. Eu não estou percebendo se a Vânia está triste pelos cantos, se ela está reclusa dentro dos cômodos da nossa casa. Cada um vive num lado, cada um vive de uma maneira. Quero dizer para você, se esse sintoma está dentro da sua casa, o seu casamento está vivendo um período invernoso. O seu casamento está vivendo um período invernoso. Pastor, eu tenho 45 anos de casado, não é isso, irmã Leila? Isso não tem nada mais a ver para mim, nem para o Raimundo, pastor. Isso aí é para casal que está começando agora, tem 1, 2 anos, estou em lua de mel. Não, não, meus irmãos, não. Não é isso, irmã Leila? Não. A cumplicidade, ela deve caminhar junto do casal, independente do tempo que tem de casados. Independente do tempo que tem de casados. Talvez você esteja falando, mas pastor, a saída, meu irmão, a saída, a restauração, tem como, não é caso perdido, não é relacionamento perdido, não, é relacionamento que pode ser tratado, pode ser restaurado pelo Senhor, aquele em que reside todo o poder,
naquele que reside todo o poder, mas basta que nós tenhamos que fazer algumas coisas que precisam ser cultivadas dentro do relacionamento. O clima do relacionamento no inverno, meus irmãos, ele acaba provocando distanciamento, ele se torna frio, ele se torna áspero, amargo. O casamento no inverno é como duas pessoas vivendo em quartos separados. O casamento no inverno, para muitas pessoas, é como os dois estivessem vivendo em quartos separados. Cada um vive num canto, cada um vive num local da casa. Tem até escrito lá que vocês permanecem casados, mas não há casamento, não há relacionamento, não há amor, não há compaixão, não há preocupação um para com o outro, não há preocupação um para com o outro. Cada um vive de acordo com aquilo que é para o seu próprio bem. Não há razão, meus irmãos, para aceitar passivamente a frieza de um casamento invernoso. Existe uma saída e ela começa com a esperança. A saída para um casamento invernoso, ela começa com a esperança. A esperança ela precisa ser nutrida no nosso coração. A esperança precisa produzir na nossa vida que vai haver mudança, precisa haver mudança. Precisa haver mudança. E aí essa semana passada, eu estava saindo da loja e um amigo chega para mim na padaria e ele fala: Marcos, o Sérgio morreu. Sérgio foi um amigo que nós crescemos junto na juventude, caminhamos junto, a mesma faixa etária minha. E eu fiquei triste quando eu soube da morte do Sérgio. E eu falei: o que houve com o Sérgio? Por quê? Como é que aconteceu isso? E ele me conta. Ele fala que Sérgio descobriu um câncer de próstata, mas o Sérgio escondeu da família, ele não queria se tratar. Ele vivia um momento difícil na vida conjugal dele. Sérgio não tinha motivação para se tratar e veio a óbito. Sabe, meus irmãos, eu vejo assim um casamento quando a gente não identifica os problemas que nós estamos passando, quando o casal não tem essa visão, essa sensibilidade de ver o que é que está nos separando. Você não fala nada, você simplesmente ignora, você simplesmente se isola, você simplesmente não compartilha com ninguém, porque o seu casamento está morrendo. O Sérgio morreu porque ele não tratou da enfermidade a qual ele foi alcançado, em nome de Jesus. Se o teu casamento, o teu relacionamento está passando por dificuldade, você já identificou, em nome de Jesus, procura ajuda, meu irmão, para que esse casamento não acabe, porque o teu casamento é projeto de Deus para a sua vida, o seu casamento é projeto de Deus para a sua vida. O Sérgio, ele descobriu a doença, mas ele não quis passar para ninguém a doença dele. Ele preferiu conviver com a doença, sabendo que a doença ia levá-lo à morte, e levou ele a óbito. E assim é no casamento, quando nós identificamos os problemas no seio do nosso relacionamento, no seio da nossa casa, e a gente não trata, meus irmãos. Aquele velho ditado: vamos empurrando com a barriga. Chega na igreja, todo mundo olha, Marcos e Vânia é uma bênção, que casal bonito, mas ninguém sabe como é que está o meu relacionamento com ela lá dentro de casa. E muitos acontece assim no seio das nossas igrejas. Entram juntos, sentam juntos, mas dormem em quartos separados dentro de casa. Dormem em quartos separados. Há uma enfermidade que precisa ser tratada em nome de Jesus. E se não for tratada, meus irmãos, esse casamento vai morrer. Semeando e colhendo. O que temos semeado? Existe ainda uma outra estação, e eu vou me deter somente essas duas. O outono, o cair das folhas,
é uma analogia oportuna com o que acontece na estação do outono no casamento. A principal atitude da estação do outono no casamento, ela reside em uma preocupação com a atitude, como está a situação no casamento, e a incerteza em relação ao rumo que as coisas estão tomando. O outono é marcado pela natureza do cair das folhas. As folhas, geralmente, das árvores começam a cair no outono. E o outono é uma estação na vida do casamento, onde você percebe que as coisas estão caindo, as coisas estão minguando, as coisas estão se desfalecendo. Não há mais alegria, não há mais prazer, não há mais atenção, não há mais carinho, não há mais cuidado. Cuidado. Como nós precisamos cuidar. Cuidar, meus irmãos, daqueles que estão ao nosso lado, aqueles que o Senhor separou para cada um de nós. Eu tenho muita resistência a médico. Eu não gosto de ir a médico. A Vânia, ela se preocupa comigo, ela que marca as consultas, ela que marca os exames. Ela está lutando agora para me tratar dos dentes. Eu tenho pavor de dentista, meu irmão. Aquele motorzinho, quando liga, misericórdia. Eu vou descendo da cadeira e o dentista tem que me puxar, porque eu vou descendo e ele vai me puxando. A última vez o dentista falou, um jovem dentista, o senhor está passando mal? Eu falei, estou passando mal, doutor, porque eu não gosto de dentista, tenho medo de dentista. Sabe, meus irmãos, mas a Vânia, ela cuida de mim. A Vânia cuida de mim porque ela sabe que eu tenho necessidade de ir ao dentista. Ela sabe que eu tenho necessidade de fazer uma endoscopia. E ela que marca. E ela, olha, tem médico tal dia, tem exame tal dia. Cuidado. Cuidado. O casal precisa cuidar um do outro. A Alessandra, num passeio, veio me dizer do Gaustino, que ele está passando, a necessidade que ele tem de ser cuidado, de cuidar da saúde. Cuidado, cuidado, Alessandra, isso é cuidado. Sabe, mas na estação do outono, meus irmãos, no casamento, você começa a ver as coisas caindo, as coisas se desfazendo, as coisas não estão mais acontecendo como deveria ser lá no começo. A principal atitude da estação do outono, meus irmãos, no casamento, resiste em uma preocupação. O fator fundamental para gerar a estação do outono no casamento é negligenciar um ao outro. Vou repetir. O fator fundamental para gerar a estação do outono no casamento é negligenciar um ao outro. Quando o casal começa a negligenciar um ao outro, esse é um sintoma que o teu casamento está na estação do outono. Negligenciar, não cuidar, não estar atento à necessidade, não estar atento daquilo que ele precisa, daquilo que ela precisa, daquilo que ela precisa. E sabe, meus irmãos, é muito ruim quando você não tem a atenção que você precisa dentro de casa. Não justifica, mas muitos adultérios acontecem dentro do casamento por falta do cuidado do cônjuge, por falta do cuidado. A negligência de cuidar um do outro não justifica. Não estou justificando o adultério, mas muitos adultérios acontecem porque há uma negligência no cuidado um com o outro. Precisamos cuidar um do outro. As emoções do outono, meus irmãos, ela provoca medo, tristeza, rejeição e solidão. Essas emoções também vêm acompanhadas por sentimentos de depressão. Quantos em depressão? Muitas pessoas em depressão, porque realmente não recebe o cuidado que precisa, a atenção que precisa, a assistência que precisa dentro do casamento. O que estamos semeando? Você quer semear alegria, meus irmãos? Regue, cuide, plante, para que você possa justamente estar colhendo alegria, colhendo companheirismo dentro do seu casamento. O grande problema, meus irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, é a gente levar as nossas culpas para o outro, olhar
que sempre a culpa é do outro, nunca a culpa é nossa. Eu casei com a pessoa errada, mas muitas das vezes você deixou de ser a pessoa certa na vida da sua esposa. Você deixou de ser a pessoa certa. Você deixou de cuidar, você deixou de amparar, de sustentar, de estar junto a cada dia, a cada momento, ali. Os casais, mesmo na estação do inverno ou outono, talvez tenham grandes reservas de falhas do passado que nunca foram tratadas e que se tornam obstáculos na intimidade. Às vezes, as falhas do passado têm sido obstáculos no relacionamento conjugal e isso acaba atrapalhando a intimidade. E a intimidade, eu quero pensar com vocês sobre 3 estratégias que podem fazer seu casamento passar do frio do inverno para o calor do verão, da incerteza do outono para o entusiasmo da primavera. A primeira, meus irmãos, estratégia que eu quero dizer para você nessa manhã é identificar as falhas do passado. Identifique as falhas do passado. A realidade é que a maioria de nós pode identificar as falhas do nosso cônjuge muito mais prontamente do que podemos identificar as nossas próprias falhas. É aquela questão de acusar. Você já viveu isso no seu relacionamento? Você é isso, você é aquilo. Você lá atrás fez isso comigo. Você identifica só as falhas do seu cônjuge, mas você não identifica as suas próprias falhas. Jesus, lá em Mateus 3, verso 5, e eu quero aplicar esse ensino dentro do relacionamento conjugal. Mateus capítulo 3, no verso 5, ele vai dizer: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso se aplica no casamento, meus irmãos. Muitas das vezes queremos tirar o argueiro que há no olho do meu irmão. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para ser melhor. Mas existe uma trave no seu olho. Existe uma trave no seu olho. Você se acha o perfeito, você se acha perfeita, mas existe algo que precisa ser mudado também na sua vida para que o casamento seja perfeito, para que o casamento caminhe junto, para que o casamento ande de mãos dadas um com o outro. Tira o argueiro que há no teu olho. É você construir um edifício em alicerces antigos. É construir um novo relacionamento, mas em alicerces antigos. E que alicerces antigos são esses, pastores? É o alicerce do preconceito. É o alicerce do preconceito. É o alicerce da indiferença. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas das vezes, lá na nossa criação, dos nossos pais, nós vimos coisas que o nosso pai fazia com a nossa mãe e vice-versa, que nossa mãe fazia com o nosso pai. E aí você quer construir uma casa nova. Uma casa nova. Mateus, cadê Mateus? Eu vi uma, está ali. Mateus está construindo uma casa nova. Ele vai construir uma casa nova. Um casamento edificado no Senhor. Mas se o casamento dele não estiver edificado numa casa nova, em princípios novos, esquecendo as coisas de muitos lá de trás que aconteceram, essa casa, se ela não for construída num alicerce novo, essa casa tem a tendência a criar rupturas. A casa começa a rachar. A casa começa a rachar. E, meus irmãos, quando a casa começa a rachar, é um sinal de alerta. Vai cair a sua casa. Vai cair a sua casa. Porque a sua casa foi construída em alicerces antigos. Não foi construída num alicerce novo. Não foi construída num alicerce novo. Você veio com costumes lá de trás, práticas de vida lá de trás. Você não está disposto a amar a sua mulher como o Senhor ordena, como Deus, como Cristo amou a sua igreja. A mulher não quer ser submissa ao marido, porque a sua mãe não era submissa ao pai dela.
A sua mãe era o xerife da casa. A sua mãe era a sargentona da casa. Vocês conhecem alguma sargentona? Eu conheço. Eu conheço aquelas mulheres que são sargentonas. Ó, aqui não, aqui quem manda sou eu. Aqui não tem essa de ser submissa a um homem, não. Aqui sou eu que mando, eu que dito as ordens. Está errado, irmã. Está errado, irmã. A mulher precisa ser submissa ao homem, a entender que o homem foi colocado como cabeça na família, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, como o homem é o cabeça da família. E talvez hoje colhemos muitas coisas dentro da nossa família, porque nós não entendemos essa ordenança, essa direção do alto para cada família. Porque a mulher não quer se submeter ao homem, o homem não quer amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. E aí a gente começa a viver algumas dificuldades no nosso relacionamento. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e entra, cuidarás de tirar o argueiro que do olho do teu irmão. No seio da família, meus irmãos, é muito natural sermos quem realmente somos, por isso os conflitos são inevitáveis. É no seio da família que nós somos aquilo que realmente nós somos. E aí começa a gerar os conflitos no seio da família. Mas existe ainda uma segunda orientação que eu quero falar com vocês, é a sabedoria no falar. A palavra de Deus nos exorta a tomar muito cuidado com o uso da língua. Como cristão, devemos submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo, inclusive a nossa língua. Provérbios, no capítulo 12, no verso 18, ele vai dizer: as Escrituras nos orientam a ter sabedoria no uso das palavras, pois há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Palavras que nos ferem como espada, mas ele completa: a língua do sábio, ele produz cura. Você tem ferido no seu relacionamento, no seu cônjuge, como espada? Você tem ferido o seu relacionamento? Você tem sido como uma espada? Quero dizer para você, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela seja sábia, sábia. E a palavra sábia, meus irmãos, ela traz cura dentro do casamento. Tardio no falar e pronto no ouvir. Tardio no falar. O grande problema, meus irmãos, é a sabedoria no falar. Os dois querem falar juntos, os dois querem discutirem. Sábio, sábio no falar. Tardio no falar e sábio no escutar. Pronto no escutar. Não é sem razão que o Senhor nos deu uma boca só. Imagina algumas mulheres com duas bocas, meus irmãos. Seria algo tremendo, né, meu irmão? A gente ia escutar o dia todo a Vânia com duas bocas, meu Deus do céu. Daí eu tinha saído da graça. Saiu da graça. Homem com duas bocas, tem homem que fala muito também, né? Tem homem que fala muito. Mas o Senhor nos deu uma boca só, meus irmãos, e dois ouvidos. É justamente para isso. Seja pronto no ouvir, dois ouvidos, e tardio no falar. Tardio no falar. A boca, ela pode ser como uma espada. Ela fere. Ela traz feridas, feridas, feridas. Mas existem bocas que podem produzir paz, podem produzir saúde, saúde espiritual, saúde conjugal, meus irmãos. Saúde conjugal. Alguns casamentos têm naufragado porque têm sido palavras como espada, têm recebido palavras como espada. Homens grossos, homens grosso. Homem grosso, como tem homem grosso, meu irmão? Como tem marido grosso? Como tem marido grosso que ofende a esposa? Pô, você está gordinha e precisa ir para uma academia. Ofende a esposa, meus irmãos. A esposa precisa estar sempre linda. Minha esposa, você é linda, você é maravilhosa. Produz saúde isso, autoestima. Autoestima. Marido, você está com uma barriga imensa, hein, marido? Você precisa cuidar dessa barriga. Espada, meus irmãos. Claustino está pulando ali na cadeira, meu irmão. Falei de barriga,
Ele está pulando ali na cadeira. Com certeza a Alessandra não fala isso para ele. A Alessandra fala assim: a tua barriga é sensual, Agostinho. Agostinho, mas é isso, meus irmãos. Palavras que produzem como espada no uso. A gente vai ter a orientação de ter sabedoria no uso das palavras. 3 orientações para aqueles que desejam ser sábios no falar. Está lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falar a verdade, meus irmãos. Como relacionamentos têm sido construídos em cima de mentiras, de promessas que não podem ser feitas. Você falar a verdade é uma orientação para ter sabedoria no falar. Paulo escrevendo aos Efésios no 4, 25, ele vai dizer isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas ele ainda continua falando também no verso 15, mesmo capítulo 4, fale em amor, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Falar em amor, meus irmãos. Falar em amor, Paulo vai dizer aos Efésios que isso vai produzir justamente um crescimento em tudo que aquele que é o cabeça, que é o Cristo. Fale em amor, procure tratar o seu relacionamento no amor. Precisamos falar em amor. Fale com graça também. Lá, Paulo ainda no capítulo 4, no verso 29, ele vai dizer: a santificação no falar é uma bênção, pois evita que pequemos contra o Senhor e contra o próximo. Vou repetir: falar com graça. A santificação no falar é uma bênção, pois evita que pequemos contra o Senhor e contra o próximo. Falar com graça, meus irmãos, graça sobre graça, graça contínua. João vai dizer isso no seu evangelho. Ah, pastor, está tudo muito bem, o nosso relacionamento está bom, eu vou continuar falando com graça. Mas eu quero dizer para você, quando vinham as adversidades, continue falando com graça. Continue falando com graça. Não saia da vossa palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem, de graça ouvem. Não saia da vossa boca a palavra torpa. Casamentos têm passado pelo inverno e pelo outono, meus irmãos, por causa das nossas palavras. Relacionamentos que não são pautados dentro de uma palavra cheia de graça, uma palavra com amor, uma palavra com amor. Cônjuges, todos nós devíamos orar como salmista. Olha a oração do salmista, meus irmãos, no capítulo 141 e no verso 3, ele vai dizer: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Oração para os casais nessa manhã, na hora de falar. Lembre-se desse texto, Salmo 141, verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para o seu casamento? Então olhe para esse texto e peça ao Senhor: Senhor, me ajude, Senhor Deus, me ajude, para que eu possa colocar, para que o Senhor seja o guarda da minha boca, para que a porta dos meus lábios sejam guardadas por Ti. Como precisamos edificar as pessoas, edificar os nossos filhos com boas palavras, com boas palavras. Quando eu olho para a parábola do filho pródigo e a gente vê aquele pai cheio de graça, esperando aquele filho voltar. E o texto vai dizer que aquele pai, ali ele não expressa nenhuma palavra de condenação àquele filho. Aquele pai, ele fala palavras cheias de quê, meu irmão? De graça, cheia de amor, mas contrário na nossa existência. Às vezes, quando nossos filhos falham conosco, nós simplesmente apontamos o erro deles. Apontamos: olha, isso aconteceu porque você fez isso, você fez aquilo. Mas a gente aprende com a prodigalidade daquele jovem o amor de Deus sobre a nossa vida. O amor de Deus com a palavra cheia de graça.
cheia de graça. O pai que espera o filho de braços abertos. O pai que espera o filho com braços abertos. O pai que dá o melhor, prepara o melhor cevado para ele, prepara uma sandália, prepara um anel. A dignidade é dada de novo àquele filho. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque ali a gente tem o exemplo do próprio Deus ali. E a gente precisa ter esse exemplo, uma palavra cheia de graça, cheia de amor. Mas nós estamos caminhando para o final, existe uma terceira estratégia, o perdão. O perdão precisa ser exercido. Nenhum relacionamento, meus irmãos, sobrevive sem perdão. Nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. Em Mateus, no capítulo 18, no verso 21 e 22, há uma pergunta de Pedro a Jesus. Quantas vezes deveriam perdoar? Ele mesmo sugeriu a quantidade de 7. E Jesus usa o mesmo número, 7, para responder 70 vezes 7. A resposta de Jesus, meus irmãos, nos mostra que o perdão não é questão matemática. O perdão não é uma questão matemática, nem numérica. O perdão é existencial, ou seja, o perdão não se anota, o perdão não se contabiliza, o perdão é para a vida toda. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar a Vânia? Não, Marcos, você está errado. O perdão não se contabiliza, o perdão não se anota, o perdão é para a vida toda, é para a vida toda. Infelizmente, você fala que perdoa, na primeira discussão, você traz à cara tudo aquilo que aconteceu. Não, você fez isso comigo, você já fez isso comigo outra vez, você já falou a mesma coisa. Em nome de Jesus, meus irmãos, não contabiliza os pecados, não contabiliza os pecados do seu cônjuge, não anote o que já fez de errado contra você, mas o perdão é justamente para a vida toda, é para a vida toda, é perdoar, é esquecer. Justamente a resposta de Jesus, mas nos mostra justamente essa questão. Nunca se esqueça de que o primeiro, nunca se esqueça de que do seu coração, o terreno do seu coração é seu. Você que escolhe as sementes que pode plantar. O terreno do seu coração é seu. Você que escolhe as sementes que você pode plantar. E quanto o Evangelho, meus irmãos, é simbolizado por uma semente, lá em Mateus 13, a falta de perdão é representada por uma raiz. Hebreus, no capítulo 12, no verso 5, ele vai dizer, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Vou repetir, o Evangelho é representado por uma semente. Uma semente. É a semente que cai na terra boa, a terra que vai produzir fruto. Agora, a amargura, meus irmãos, ela é caracterizada por uma raiz. E o que é a raiz? A raiz, geralmente, ela vai criando força, ela vai cada vez mais penetrando dentro de nós. E aí a amargura é como uma raiz. O autor da carta dos Hebreus vai dizer isso. E quanto o perdão, o Evangelho é por uma semente, é semeado, representado por uma semente, uma coisa bem pequena. A amargura não. A amargura tem raiz. E sabe, irmãos, talvez muitos casamentos estejam passando por uma estação invernosa ou no outono, porque a raiz de amargura tem tomado conta de muitos. Amargura, como tem maridos, como tem mulheres amargas, que não aceitam exercitar o perdão na sua vida, não aceitam viver o perdão na sua vida, e aí justamente vai ter esse cuidado, enquanto o Evangelho ele é simbolizado por uma semente. A amargura, meus irmãos, ela é simbolizada justamente por uma raiz. Eu quero concluir esse sermão, a gente volta a falar. Falei só do inverno e do outono, porque o nosso tempo é muito curto, mas nós vamos falar na próxima ocasião sobre o verão e sobre a primavera. A primavera no casamento. O verão
num casamento. São coisas melhores. Nós apontamos aqui algumas coisas que são muito evidentes hoje no seio da família. Muito evidente. Eu quero concluir esse sermão nessa manhã com os irmãos. É importante identificar, meus irmãos, a estação atual do seu casamento. Reconhecer a estação do seu casamento vai permitir que você tome medidas positivas para preservar as alegrias da primavera e do verão e corrigir o comportamento negativo do outono e do inverno. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que você possa entender justamente isso. A família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Não basta ter uma família, tem que cuidar da família. Não basta ter uma família, você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar. E esse cuidado, meus irmãos, ele só vem quando o Senhor, ele faz parte da nossa casa. Quando o Senhor está conduzindo a nossa família com as diretrizes dele, com os ensinamentos deles. Só assim a gente vai experimentar a alegria do verão, a alegria da primavera no nosso casamento. Volto a repetir, nenhum casamento começa no inverno, nenhum casamento. Mas a passagem do inverno, a passagem da primavera para o inverno é muito rápida se a gente não tiver o cuidado. Que o Senhor nos abençoe.